Meus queridos irmãos e irmãs, em seguida passo a mencionar aqui alguns dos nossos princípios. Primeiro princípio, chamamos para o monoteísmo e priorizamos ele no nosso da'wah. Não viajamos de uma província para outra, de um distrito para outro, para ensinarmos o casamento ou poligamia às pessoas. Antes de Tawhid. Esta é uma das grandes especificidades da da'wah do Salafia. Ensinamos Tawhid detalhadamente e superficialmente. Proibimos o shirk superficialmente e detalhadamente. Da mesmíssima forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou o Tawhid e proibiu o shirk de uma forma superficial e detalhada. Este foi o início de da'wah de todos os mensageiros. Ensinar os povos o monoteísmo. Ensinamos o verdadeiro significado de La ilaha illallah na percepção dos salafis, yani na percepção dos ilustres companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e não na percepção dos ikhwan, sufis e kharijitas. Este é o nosso primeiro princípio, da forma que disser Allah subhanahu wa ta'ala: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik وللمؤمنين والمؤمنات. It is Allah جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. E disse o profeta صلى الله عليه وسلم para Muad: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Respeitosos irmãos e irmãs, todas estas evidências demonstram que todo salafi deve ter al-ithbat, yani aceitação naquilo que La ilaha illallah ordena, que é unificar Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, e ter an-nafi, negar de praticar aquilo que o La ilaha illallah proíbe. Portanto, isso é que é a nossa prioridade no da'wah. E não passamos toda hora a ensinar romantismo como faz a humanidade muçulmana. Barakallahu fikum. O segundo princípio, apego com rigor o seguimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos e irmãs, seguir ortodoxamente o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros é um dos nossos princípios. Apesar de todo mundo hoje dizer que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta religião, mas seguir o profeta deve respeitar três aspectos. E os três andam especificamente com da'wah do Salafia. O primeiro, seguir o livro de Allah Jalla fi Ula. O segundo, seguir a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. O terceiro, compreender o Corão e a Sunnah da mesmíssima forma que compreenderam os ilustres sahabas radiyallahu anhum. Seguimos o Islã sob vista dos sahabas, independentemente da época, da localização geográfica ou raça. A da'wah do Salafia é a Sunna ortodoxa. Ao contrário dos que não estão na Salafia, contrariam a percepção dos sahabas e injustamente se auto-intitulam de sunitas. Diz Allah Jalla fi Ula: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Diz Allah Jalla fi Ula: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala demonstra nestes versículos que a misericórdia de Allah e a sua senda reta está sobre os que seguem ele e o seu profeta sallallahu alaihi wasallam, espelhando-se dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e não na percepção dos outros fora deles. قال أبو محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. Diz Abu Muhammad bin Abi Zamanina no seu livro Sharh al-Sunnah o seguinte: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن لأنها لا تترك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول وإنما هي في الاتباع للأئمة. بارك الله فيكم. Saiba que Allah tenha misericórdia de si, que a Sunna é a evidência do Alcorão. Yani a Sunna explica o livro de Allah Jalla fi Ula, porque não pode ser compreendida por analogia, dedução e intuição. Não pode ser levada em consideração pelo intelecto, mas sim
seguindo as percepções dos sahabas e os sábios que os seguiram ortodoxamente. O terceiro princípio, união pela verdade, luzumul jama'a. Meus queridos irmãos e irmãs, dentre os nossos princípios é a união dos muçulmanos e não se dividirem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que narrou Imam Tirmidhi no seu Sunan e autenticou Sheikhuna Al-Albani rahimahullahu ta'ala: alaykum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahidi. Vocês devem aderir à congregação que está unida pela verdade e tomar cuidado com a divisão, pois Satanás está com aquele que se isola. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apegai-vos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não se dividais. A união referida no Coran, assim como nos diversos hadith, é a união explicada pelos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e não sob vista da irmandade muçulmana. Disse Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a explicar a união referida no Islã: al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Narrou este hadith al-Lalaka'i no seu livro Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a. Ibn Mas'ud disse: a congregação é o que estiver de acordo com a verdade, por mais que esteja sozinho. Portanto, a união referida não é com terroristas, porque deixaram o Islã original, menos ainda com sufis e com seus amigos Ikhwanul Muslimin. A união referida é unir-se com a congregação pela verdade e não com aqueles que usam o Islã para seus interesses. O quarto princípio, obediência aos governantes. Naam, dentre os nossos princípios é respeitar e obedecer o governo, desde que não seja uma imoralidade, da forma que disse Imam al-Barbahari rahimahullah no seu livro Sharh al-Sunnah: وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَارَ. Naam, não se pode combater o governante, nem se insurgir contra ele, por mais que seja um tirano. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Barakallahu fikum. O quinto princípio, ter o cuidado e afastar-se das inovações e inovadores. Meus queridos irmãos e irmãs, dentre os nossos princípios é ter cuidado com a bid'ah e seus adeptos. Por quê? Porque todos os inovadores do Islã estão a seguir o caminho do Shaitan, que os conduzirá para o fogo infernal. A companhia e a união dos salafis é pelos corações sob vista metodológica e da crença. Quer ignorar isso e simplesmente unir-se corporalmente será hipocrisia, da forma que diz Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro: tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Isto é, eles estão unidos corporalmente, enquanto as metodologias de crenças são diferentes e odeiam-se nos seus corações. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Isso é porque eles são um povo que não entendem a Sunna. Disse Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah na explicação dos sinais dos sunitas no seu livro Aqidatu Salaf: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين. Barakallahu fikum. Eles, salafitas e sunitas, odeiam os muçulmanos da inovação, aqueles que introduzem na religião o que não é dela. E eles não amam, nem os acompanham, nem ouvem suas palestras e conselhos, nem sentam com eles, nem discutem com eles atinente à religião. Estes são alguns dos nossos princípios que seguiram os sahabas e seus subsequentes. E quem segui-los não se desviará nesta vida e não se arruinará além vida. Portanto, segue-a da forma que diz Allahu Jalla fi'ula: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. Logo vos chegará a minha guia, a salafia.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. E quem seguir a minha orientação, yani a salafia, jamais se desviará no mundo e nem será arruinado no dia de juízo final. Da forma que disse Ibn Abbas no tafsir Ibn Kathir: ولا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. E o último conselho que deixo para todos os salafitas do mundo, e em Moçambique em particular, não é senão o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Para ultimar, peço Allah subhanahu wa ta'ala ajude os ortodoxos e os sunitas e humilhe os inovadores e seus semelhantes. Oh Allah, nós buscamos proteção em Ti para que não nos extravie ou que não nos extraviem da senda reta. Oh Allah, ajude os nossos irmãos injustiçados, sejam do Oriente ou do Ocidente. Oh Allah, protege e eleve a verdade e os verdadeiros, humilhe a falsidade e os falsos. Oh Allah, proteja e purifica o nosso país dos extremistas e malidade dos mal intencionados. Oh Allah, perdoa todos os muçulmanos, os mortos e os vivos, os presentes e os ausentes. Taqabbal Allahu minna wa minkum.